Que o esplêndido testemunho de Dom Hope nos sirva de ensinamento, especialmente para nós que vivemos em circunstâncias muito diferentes das suas e que corremos o risco de nos acomodarmos, de não ter mais a energia interior com a qual ele levava adiante sua missão em tempos muito mais difíceis. Portanto, este documentário é dedicado a todos nós toda vez que temos a tentação de nos acomodarmos sobre as vitórias das liberdades religiosas conquistadas. Tadeusz Hope родился в многодетной семье 27 июня. Tadeu Hope nasceu em 27 de junho de 1913 em Janow, Wielkopolski, perto de Poznan, na Polônia, numa família muito numerosa. Tendo entrado na congregação salesiana durante a ocupação alemã, estudou no seminário de Vilnius e foi ordenado sacerdote em 24 de janeiro de 1943. После 15 лет служения в священстве, Após 15 anos de sacerdócio nas diversas paróquias de Vilnius e nos arredores, por iniciativa própria, decidiu se transferir para Odessa. по просьбе перенесен в город Одессу. Здесь Ali foi acolhido com alegria no dia 7 de dezembro de 1958, na véspera da festa da Imaculada Conceição, iniciando assim o novo serviço sacerdotal. он начал служить. До 1991 года он здесь Até 1991, por 34 anos, trabalhou sozinho. потом на помощь Só posteriormente chegaram outros sacerdotes salesianos e com o tempo nasceu a diocese de Odessa-Simferópol. умер отец Правод 10 Morreu em 10 de novembro de 2003, com 90 anos de idade e depois de 60 anos de sacerdócio. в 60-м году своего священства. В 1794 году была основана Одесса декретом. A cidade de Odessa foi erigida em 1794, em virtude de um decreto de Catarina II, a rainha da Rússia. Это город стратегический. Embora no início Odessa tivesse importância estratégico-militar, em pouco tempo tornou-se centro cultural e religioso, pois de sua construção participaram muitas nações e religiões, inclusive os católicos alemães, poloneses, italianos, franceses, espanhóis e muitos outros. Трудности, с которыми встречается отец Хоппе, As dificuldades que encontrou Dom Hope e a situação em que encontrou a cidade não eram, com certeza, as dos tempos de Catarina II. Ele encontrou a situação criada pelo governo soviético. Luta contra Deus, contra a religião, a igreja, luta contra qualquer coisa que lembrasse a existência de Deus. Интересно, что до приезда отца Тадеуша Temos de lembrar que antes da chegada de Dom Hope já tinha sido destruída a Catedral Ortodoxa e tinha sido também destruída a Igreja Católica de São Clemente, perto da ponte de Gorbati. возле Горбатова моста. В этой ситуации Naquela situação, quando Dom Tadeu viu que a Catedral Católica tinha sido fechada e fora transformada em ginásio esportivo, e que restava apenas a pequena igreja de São Pedro, percebeu que seria muito difícil trabalhar nessa terra. Muitas pessoas aterrorizadas, muitas deportadas, outras detidas, muitos que não sabiam nem mesmo da existência da pequena igreja de São Pedro. O governo soviético se dispôs muito negativamente em relação a qualquer atividade pastoral de Dom Hope. Apesar disso, Dom Hope conseguiu dar vida a uma comunidade paroquial que iria transmitir a fé a muitas gerações posteriores.
И благодаря ему здесь заховалась католическая. Graças a ele, aqui foram conservadas a fé católica e a tradição cristã. Это большие заслуги его. São grandes os seus méritos de sacerdote que não tinha medo, apesar das perseguições em relação à religião e à igreja. Не боялся, остался здесь, работал. Ficou aqui trabalhou e terminou sua vida. Себя то же самое, еще É também mérito seu se vieram outros salesianos para Odessa. последователи, тоже салезиане, здесь сюда, в Одессу. За моими плечами находится дом. Atrás de mim encontra-se um edifício que chamamos de plebânia. Nele habitavam diversos sacerdotes que foram presos e levados rumo a destinos desconhecidos. Posteriormente, no lugar deles chegaram as famílias de diversos oficiais que provavelmente pertenciam à KGB. Obviamente, hoje aqui moram outras 8 famílias e não existe possibilidade de vermos devolvida esta casa, que é nossa propriedade. Esta era a situação, e Dom Tadeu, em 1958, se alojou num cômodo aqui embaixo da igreja, no porão, e assim viveu por 45 anos. После смерти отца Тадеуша Depois da morte de Dom Tadeu, os fiéis e os sacerdotes, principalmente os salesianos, desejavam de alguma maneira manter no tempo a memória de Dom Hope. Por este motivo, o quarto em que nos encontramos agora, no qual vivia, trabalhava e onde morreu, foi entregue para ser transformado em museu. Aqui podemos ver o seu hábito talar. O vestia sempre e o distinguia em diversas ocasiões públicas como membro da Igreja Católica. Vemos também o hábito civil para os difíceis tempos do regime soviético, quando tinha que viajar para Kiev, Tbilisi e Kishinev e outras cidades para o serviço sacerdotal. Aqui é guardado também o cálice que o Papa Paulo VI lhe deu através de uma delegação vaticana. É bem visível a inscrição. Para os católicos de Odessa, é claro que se tratava da paróquia de São Pedro. Aqui vemos também os quadros dos pontífices que guiavam a igreja durante sua vida sacerdotal. Devemos lembrar como, na atividade pastoral, ele educou os fiéis a um grande amor e fidelidade a cada papa. Vemos aqui até o Papa João Paulo I. O reverendo ficava contente quando, durante a missa, os fiéis cantavam e cada um segurava na mão o livrinho das músicas aberto na página do cântico que estavam executando. Algumas mulheres da paróquia os multiplicavam, escrevendo-os à mão e distribuindo as letras dos cânticos. Além disso, cada um transcrevia o próprio livrinho dos cânticos em polonês com letras cirílicas ou em russo com letras latinas. Devemos lembrar como o reverendo tinha boas relações com as outras religiões, com os ortodoxos e com os armênios. Eram realizados, então, até mesmo encontros ecumênicos e participavam até delegações do Vaticano, da Tchecoslováquia ou da França. Из Чехословакии, с Франции. Trzeba zwrócić uwagę, że ksiądz w kościele był. Devemos lembrar que na igreja o reverendo era mantido sob controle pelo governo e pelas autoridades locais. De acordo com algumas suspeitas, Dom Tadeu estava convencido de ter sido gravado e filmado em quase todas as funções litúrgicas. Sabia que era espiado, sabia que suas ações e o que dizia às pessoas eram controlados. Para evitar problemas, utilizava o jornal da esquerda local, que por um lado parecia correto e conciliador, por outro criticava duramente a fé e a religião.
Ele utilizava as partes de texto que podiam ser úteis para as pessoas, para a pastoral, que correspondiam à doutrina da igreja e com simplicidade as entregava aos fiéis. Naturalmente foram visitar Dom Hope acusando-o pelo que dizia, perguntando no que se baseava para falar e dizendo que não era oportuno falar daquela maneira. Ele pegou o jornal e, mostrando-o, disse a eles: "Vejam bem, eu não disse nada de meu. Este é o jornal oficial. Eu tirei inspiração para os textos deste jornal." Aqui dá para ver bem a astúcia de Dom Hope. Dom Hope trabalhou nesta paróquia por 45 anos e, com 90 anos de idade, se despediu da vida em sua paróquia exatamente onde, por toda a vida, viveu a própria vocação. Os tempos durante os quais trabalhava eram bastante difíceis. O governo comunista proibia, por exemplo, sair em hábito talar além do limiar desta pequena entrada. Bom, posso narrar a vocês um acontecimento significativo. Dom Hope contava que um dia, vendo um garoto passar na calçada ao longo da cerca da igreja, lhe ofereceu uma bala. No dia seguinte, foi convocado pelo Departamento de Segurança para esclarecer o acontecido. De fato, ele tinha ultrapassado o perímetro da paróquia usando a batina, transgredindo assim a prescrição do governo soviético. Nos anos seguintes, tomou muito cuidado para não sair além daquele limite vestido de padre. A mesma proibição vigorava em relação a qualquer procissão ao redor da igreja, porque contrariava as normas estabelecidas pelo governo soviético. Quando conheci Dom Tadeu Hope, eu era um estudante de 17 anos. Já se passaram muitas décadas, e depois de sua morte, lembrando de minha juventude, pensei no fato que então, quando nos conhecemos, ele tinha mais ou menos uns 70 anos, mas de jeito nenhum parecia uma pessoa idosa. Caminhava sempre com um passo decidido, seguro, cheio de energia, e em particular, ficou gravado na minha memória o modo forte de cumprimentar, apertando a mão das pessoas. Claramente, nos tempos de Dom Tadeu, a situação da igreja era diferente em relação à situação de hoje. Então, era impossível desempenhar completamente a própria pastoral, não só para os salesianos, mas para qualquer um. Eu me lembro como Dom Tadeu, depois da missa, ficava na frente da igreja, junto à porta, tomando bastante cuidado para não ultrapassar o portão do cercado e cumprimentava a todos. Fazia isso especialmente com um chapéu. Repetia: bom dia, meus cumprimentos", e continuava a sorrir. Tinha um sorriso muito meigo e aberto. Aqui ao redor, muitas pessoas o conheciam. Isso, no geral, era um modo seu de ser pastor acolhedor. Não tendo outra possibilidade de falar com as pessoas, ele simplesmente, mesmo não saindo para fora do portão da igreja, cumprimentava a todos. Assim, todos sabiam que eram acolhidos. Dom Tadeu Hope era um sacerdote muito zeloso, apesar da grande quantidade de trabalho na paróquia de Odessa, e embora não fosse mais tão jovem, por 8 anos encontrou as forças e a vontade para ir a cada primeira sexta-feira do mês para Kishinev para o serviço sacerdotal. Além disso, a cada primeiro domingo do mês ia até a capela de Kiev. Por ocasião das solenidades como o Natal e a Páscoa, ele celebrava a missa em Odessa um dia antes, depois pegava o trem noturno e ia para Kiev.
Depois da missa em Kiev, pegava um avião para ir até Kishinev. E depois da missa em Kishinev, pegava um táxi ou um ônibus para voltar para Odessa. Quando chegaram os tempos da liberdade, ele mesmo incitava os paroquianos a escreverem para o governo e as diversas repartições públicas para que devolvessem a catedral e a casa paroquial de São Clemente. Который принадлежал когда-то приходу святого Климентия. Agradeço a Deus por poder ter encontrado Dom Tadeu na minha vida. Ele foi o sacerdote que me ajudou a acender e manter acesa ao longo do tempo a chama da fé. Ele me ajudou a conservar essa chama e não me adormecer como as mulheres tolas da parábola evangélica. Foi o sacerdote que me ajudou a construir a casa sobre a rocha. Agradeço realmente ao Senhor e ao destino por tê-lo encontrado. Minha mãe conhecia Dom Hope muito bem. Ela era realmente muito afeiçoada a ele e gostava do nome Tadeu. Por isso me deram seu nome em memória de Dom Hope. Eu também gostava muito dele. Quando ainda estava vivo, vínhamos com frequência visitar Dom Hope. Padre Tadeu conhecia cada um de nós. Me dava a impressão de nos conhecer melhor ainda do que nós mesmos nos conhecíamos. Trabalhei com Dom Tadeu por muitos anos como organista. Ele gostava de mim e eu não podia senão corresponder. Ele amava muito a música e o som do órgão. Era um vidente. Sabia dizer o que era oportuno fazer e o que não era. Станем со страхом вонным, святое возношение в мире приносите. Estamos abertos às relações com outras igrejas. Principalmente porque as famílias católicas estão amplamente envolvidas em casamentos mistos entre fiéis de confissão católica e ortodoxa. Natal e Páscoa são, assim, praticamente comemorados 2 vezes nas 2 igrejas diferentes. Também por isso as relações entre os católicos e os ortodoxos melhoraram um pouco e esperamos que, com a ajuda da nossa oração, melhorem ainda mais. Isso é bem visível também nas nossas famílias. Não faltam certamente as exceções, mas a maior parte destas famílias oferece um bom exemplo de vida cristã. Вы знаете, есть такая одесская песня, которая, в общем-то, Sabem, existe uma famosa canção muito conhecida pelos habitantes de Odessa, e não só por eles. за всю Одессу. Вся Одесса очень. Começa com estas palavras: Такие слова. Под Não conto a vocês de toda a Odessa. под Odessa é muito grande. Башмаков. Вот.
Curiosamente, a canção se refere ao rangido de Basmakov, um tipo de calçado. Por que evoca o rangido de Basmakov? Porque Dom Tadeu usava justamente este tipo de sapato. Eram sapatos muito modestos. Mas notei que os sapatos de Dom Tadeu estavam sempre muito limpos, independentemente do tempo. Ele sempre se cuidou bastante. Me deixou uma impressão inesquecível. Vivendo no centro da cidade, muitas vezes, parecia que quando ele saía de noite da igreja, dava para ouvir o rangido de seus sapatos, como se uma parte da igreja saísse junto com ele. E quando voltava, reconhecendo o rangido dos sapatos, podia-se dizer que ele estava voltando ao seu local de serviço. As pessoas que estiveram próximas de Dom Tadeu durante o último período de sua vida lembram como ele, às vezes, se perguntava: será que vai ter algum sacerdote no meu enterro? E é admirável o fato que depois participaram do seu enterro 5 bispos e 70 sacerdotes. O sacerdote é conforme Cristo. O sacerdote é bom pastor. É bênção para a vida pessoal, familiar e social. Por isso agradeço a vocês de coração pelo seu afeto, pela figura do sacerdote. Pelo que me diz respeito, se tiver a possibilidade, rezarei sempre por todos vocês.